Eu queria compartilhar com vocês a palavra de Deus, aqui nesses minutos que eu tenho, rapidamente. Queria pensar junto com vocês sobre o texto de Lucas, capítulo 10, versículos de 30 a 37. Lucas 10, 30 a 37. Uma parábola de Jesus muito conhecida. E quero nessa manhã, dessa parábola, extrair lições para a nossa vida cotidiana. O que é que nós podemos aprender da palavra de Deus hoje que pode ser aplicado na nossa vida cotidiana, nos nossos relacionamentos, na forma com a qual a gente vive na cidade, no jeito com o qual a gente se relaciona com a nossa família, com a nossa igreja, enfim, com a nossa cidade, com esse mundo que está aí. Lucas 10, versículo 30. Em resposta disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Eu escolhi essa história hoje pela manhã para pensar aqui com vocês, porque nessa história vejo 2 coisas importantes. Primeiro, que é um diálogo entre Jesus e um religioso. E é Jesus dizendo para o religioso como é que a nossa fé de fato se expressa de maneira concreta nesse mundo. Como é que de fato a gente vive a espiritualidade nesse mundo? Como é que de fato como é que é a nossa vida? Se nós somos gente de fé, como é que a nossa vida se expressa nesse mundo? E a segunda coisa é que é uma história, é um diálogo com um homem de fé, falando como ele deve expressar a sua fé num mundo violento, num mundo caótico. Porque é uma parábola que extrai, é uma parábola construída. Jesus sempre trazia grandes verdades a partir de histórias chamadas parábolas. É uma parábola que é uma história de violência. É uma história de violência. Um homem que foi assaltado, espancado, deixado quase morto, e depois a reação de algumas pessoas e como ele foi cuidado e assistido. E por que falar de uma história de violência? Eu não sei quanto a vocês, gente, mas eu tenho poucas dúvidas de que a gente está vivendo um dos períodos mais violentos da história da humanidade. E a violência não é só manifesta através das guerras. Aliás, vocês estão vendo o grande movimento migratório, essa crise migratória que está atingindo o mundo, as pessoas se deslocando com medo pela formação de exércitos radicais, religiosos, lá o Estado Islâmico, o problema da Síria, o problema do Oriente Médio, as guerras espalhadas pelo mundo. Mas isso não é só no mundo. Isso está acontecendo aqui no Brasil. Nós nos tornamos o 11º país onde mais se mata no mundo.
O mapa da violência de 2012 apontou 40 mil vítimas de armas de fogo no Brasil. Entre 2007 e 2012, foram 320 mil negros vitimados por armas de fogo no Brasil. A imensa maioria daqueles que são vítimas de violência no nosso país são jovens, sexo masculino, negros e pobres da periferia das grandes cidades. Eles são 60% das vítimas da violência no nosso país. Tem alguma coisa muito errada acontecendo. Mas aí a gente vai falando de guerra, vai falando do mundo, aí a gente vai falando da violência por armas de fogo no Brasil. Mas aí eu desço um pouco mais. Aí a gente vai ver a violência doméstica. Pai agredindo filho, marido agredindo mulher, filhos assassinando pais. A gente vive num país onde uma criança é abusada sexualmente a cada 8 minutos. E quando eu falo também de violência, eu não estou dizendo só de violência física. Que é maior violência do que um pai completamente ausente da vida do seu filho? Um pai sem afeto. Um pai sem toque, sem abraço, sem interesse. Um pai que não se dá o trabalho de vez em quando, quem sabe uma vez por ano, olhar o boletim escolar da vida do filho ou da filha. Uma mãe que não consegue conversar com a filha sobre o que é o ciclo menstrual. Por uma garota adolescente assustada que de repente viu lá tem um sangramento. E agora o que eu faço? Como é que eu lido com isso? Ausentes. Filhos entregues ao léu. Entregues à vida, entregues a esse mundo. Isso é violência. Essa omissão, essa ausência é violência. As redes sociais, gente, eu nunca vi, nesses anos em que as redes foram instaladas, eu nunca vi tanta violência como estou vendo agora. Tem coisas, vou falar para vocês, tem coisas que eu leio, ou que às vezes que eu vejo vídeos que as pessoas retransmitem de pessoas falando, que alguns anos atrás as pessoas teriam vergonha de falar. Eu acho até que se falassem alguns anos atrás, corria o risco de ser preso. Gente, as pessoas falam qualquer coisa, e quanto mais bizarro for, parece que mais audiência ganha. Pior. E os cristãos dando voz a isso, aumentando isso. Essa semana eu vi a declaração de um deputado que está se notabilizando no Brasil por falar absurdos. Só que a diferença agora é que todo mundo bate palma para os absurdos que ele diz. Mas ele disse o seguinte, que os refugiados, esses que estão vindo para o Brasil, são a escória do mundo. O que é isso? A escória do mundo agora está vindo para cá. O que é isso? Está louco? Está louco? Ouvi de outras pessoas dizendo o seguinte, nas minhas páginas, esses refugiados, sabe o que são? São cavalos de Troia. Porque eles estão indo para se infiltrar nos países, para plantar células islâmicas e não sei o quê. Mas para. Cavalo de Troia. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Aliás, não vou mandar ninguém levantar a mão aqui não. Quem de nós aqui não tem sobrenome? Aliás, quem de nós aqui tem sobrenome brasileiro? Quem de nós de fato brasileiro? Somos todos nós descendentes de imigrantes. Todos. Eu, por exemplo, na minha família, tenho de tudo. Português, alemão, espanhol, cearense. É de tudo. De tudo. Imagina se o tempo em que o meu avô saiu do Ceará e veio para o Paraná, se ele fosse visto como cavalo de Troia, ou como a escória do mundo. O que é isso, gente? E um tanto de cristão batendo palma, achando lindo. Não, é isso mesmo, olha só, que agora os muçulmanos vão dominar o mundo. Gente,
Desculpa falar um pouquinho mais disso aqui, mas é porque esse negócio está tão presente. Mas é o seguinte, deixa eu falar para vocês sobre a questão dos refugiados sírios, por exemplo. São aproximadamente 4 milhões de refugiados, que a Síria foi destruída, está sendo destruída por uma guerra civil lá. Sendo destruída. As pessoas estão saindo desesperadas, fugindo. Tem 3 milhões e 600 mil pessoas que saíram da Síria, dos 4 milhões, 3 milhões e 600, que estão acomodadas em 4 países. Na Turquia, na Jordânia, no Iraque e no Líbano. Estão por ali. Os outros 300, 400 mil estão se espalhando pelo mundo. Aqui no Brasil tem 8 mil e agora 12 mil pediram refúgio. Pediram para vir para cá. Aí os caras estão falando que os caras estão indo para a Europa para desconstruir a Europa. Espera aí. Veja, se você pegar, não esses que estão em trânsito, os que já estão acomodados, os 3 milhões e 600, somar com os outros. Se você pegar todos, os 4 milhões, somando os que já estão acomodados, que não vão sair de onde estão, você pegar todos e colocar na Europa, vai dar em torno de 0,2% da população da Europa. Gente, como é que 0,2% da população da Europa vai desconstruir a Europa? Mas para você ver. E um monte de gente, meu Deus, temos que orar contra. Porque não... Que é isso? Fui estrangeiro. Vocês me acolheram. Estava nu. Vocês me cobriram. A proposta de Jesus é outra. Nossa referência não é o medo. Mas e se for? E se infiltrar? Nossa referência não é o medo. Nossa referência é o Evangelho de Jesus. É o Evangelho de Jesus. E essa Bíblia aqui, de capa a capa, é um livro com histórias de povos migrantes, o tempo todo para lá e para cá. E com um Deus migrante que junto com eles caminhava. Com o Mestre Jesus que era migrante, filho de migrantes, que não encontrou um lugar para nascer, sabe por quê? Teve que nascer numa estrebaria, porque estava numa sociedade que recusava os migrantes. Gente do céu, vamos botar a mão na cabeça. Mas enfim, um mundo violento. Um mundo violento. Como é que a gente reage a esse mundo violento, caótico? Como é que a gente reage a esse sentimento que a gente tem de insegurança posto na sociedade? A essa violência presente no mundo, presente na cidade? Como é que a gente reage? Aí eu olhei para essa história, falei, Jesus, ajuda a gente a pensar sobre qual é o nosso papel enquanto cristãos nesse mundo que a gente está vivendo. Como é que a gente vive de maneira prática aquilo que a gente fala? Ou aquilo que supostamente a gente crê. Como é que a gente faz? Aí eu fui para essa parábola, que tem algumas lições para ensinar para nós. Tem algumas lições para ensinar para nós. Aliás, antes das lições, essa parábola tem coisas interessantes. Tem coisas interessantes. Porque nós temos pelo menos 4 personagens aí, não é isso? A gente tem o homem que foi espancado, que está lá quase morto. A gente tem os 2 religiosos e o samaritano. Vamos olhar para esses personagens aí para a gente tentar entender um pouco mais dessa história, o contexto dela. O homem que está espancado, quase morto, dele o que a gente sabe? Dele a gente não sabe praticamente nada. Está lá espancado, morto, não se sabe o nome, a idade, não há nenhuma descrição, não há nada. Aliás, os historiadores costumam dizer que quando a gente quer saber alguma coisa sobre alguém, numa história, o que a gente tem que fazer? O que a gente tem que fazer? A gente ou capta algo pela maneira com a qual a pessoa fala, porque o jeito que a gente fala muito sobre quem a gente é. É ou não é, bichinho? O cara fala, meu bichinho, deixa de fuleiragem. Você já sabe várias coisas sobre aquela pessoa, ou não? Ou então a vestimenta. Dependendo da vestimenta, você localiza a pessoa na época que ela vive, no lugar mais ou menos de onde ela vem. Não é todo mundo que se veste igual, da mesma forma. Você sabe. Mas sobre esse homem a gente não sabe nada. Ele não fala porque ele está desmaiado e ele foi roubado, ele está seminu. Está lá destruído, não se sabe nada. Não se sabe nada sobre o nível sociocultural dele. Não se sabe nada sobre ele.
sobre a família dele, sobre o sobrenome dele, sobre de onde ele vem, sobre qual a orientação sexual dele. Não sabe nada desse homem. A única coisa que a gente sabe é que ali tem um ser humano, a imagem de Deus caído, semi-morto. Aí tem dois religiosos. Tem o sacerdote e tem o levita. E a história que Jesus conta diz o seguinte, que vinha o sacerdote, e aí de repente ele olha para aquele homem e faz o quê? Faz o quê? Passa ao largo. Ele olha para aquele homem quase morto, semi-nu, e passa ao largo. E interessante que os dois religiosos da história de Jesus têm a mesma atitude. Passam ao largo. Eu diria que o levita levita. E a gente fica pensando, por que passam ao largo? Gente, pode ser que eles estejam passando ao largo. Pode ser que eles estejam passando ao largo porque eles estavam muito ocupados. Porque a agenda estava lotada. Porque estava em cima da hora do culto. Ou porque naquele dia tinha uma grande conferência. Ou de repente uma imensa marcha gospel. Que eles precisavam estar lá no horário. Estava atrasado. Então não dá tempo. Não posso parar aqui, minha agenda está lotada. Estão com a agenda cheia. E aí? O fato é que eles passam ao largo. O levita talvez não tivesse ensaiado a música daquele dia. Precisava chegar antes da reunião para poder ensaiar. O outro líder lá, talvez aquele dia ele tinha reunião do grupo dele na casa dele. Não dá, vou receber, o pessoal já está chegando, não tem jeito. O fato é que eles passam ao largo. Mas talvez também eles passem ao largo, de repente, porque eles estavam com medo. Não é? É possível também. Eles estão numa estrada, um local ermo, que era muito comum na Palestina daquela época, essas estradas terem esse tipo de violência. De repente eles estavam passando na estrada, viram aquele homem semi-morto ali, desmaiado, falando, não sei se os caras estão aqui ainda, não sei se esses assaltantes ainda estão aqui, vou preservar a minha vida. Quer saber? Não sou eu que vou aqui chegar perto. Vai que eu chego perto, os caras me pegam também. É uma possibilidade. E o quarto personagem da história, quem é? Quem? O samaritano. Me chama a atenção algumas coisas do samaritano. A primeira coisa que me chama a atenção no samaritano é o seguinte. Ele é o único personagem dessa história que pensa primeiro no outro e depois nele. Ele não está preocupado se pode acontecer alguma coisa com ele. Ele não está preocupado, ele não está com medo se alguém pode agredi-lo, se alguém pode chegar por trás, se alguém pode prejudicá-lo, se alguém pode fazer alguma coisa contra ele. Ele não está preocupado. Ele simplesmente vai lá e acolhe. Ele simplesmente vai lá e atende. Agora, sabe o que é mais maluco ainda nessa história? É que esse é o herói típico de Jesus. Porque é o herói mais improvável, pai. É o herói mais improvável. Gente, sabe quem eram os samaritanos na cultura judaica? Alguém sabe? Gente, samaritano era assim, era considerado sub-raça. Samaritano era considerado menos que um cachorro. Samaritano era visto pelo povo na época como uma mistura de raças. Um povo que tinha uma fé estranha, diferente. Um povo diferente. Um povo a quem não se deveria nem dirigir a palavra. Um povo a ser rejeitado. Aí vem Jesus para o religioso e fala assim, ó, o herói da história é esse cara.
O herói da história é esse aqui. Eu imagino... Gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Talvez vocês não tenham entendido assim. Essa história, para os padrões da época, é um escândalo. Ela é escandalosa. Escolher esse samaritano como herói da história era um escândalo para a época. Mas Jesus amava fazer isso. Porque o padrão de Jesus é chamar quem não é para ser. O padrão de Jesus é chamar as coisas fracas desse mundo para torná-las fortes. O padrão de Jesus é chamar aqueles que são considerados tolos nesse mundo para torná-los sábios. Aliás, é por isso que eu e você estamos aqui. Porque ele chama, ele acredita em quem não é. Ele chama quem não é para ser. Ele chama quem está à margem. Jesus sempre inclui. Jesus nunca exclui, ele sempre traz para dentro. Ele sempre escolhe quem está esquecido, ele sempre escolhe quem não é. Ele sempre escolhe, ele adora escolher patinhos feios, entre aspas. Ele pega o patinho feio, e é o patinho feio que é o herói. O herói da história é o samaritano. Porque o samaritano é o cara que foi sensível. O samaritano é o cara que toca. O samaritano é o cara que sente a dor. O samaritano é o cara que está ali presente. É o samaritano que vai lá, que paga. Que pega aquele homem, tira dali, põe no seu animal, cuida das suas feridas, sara as suas feridas, leva para uma hospedaria, tira dinheiro do bolso e fala, olha, está aqui para você cuidar dele. Cuida dele do jeito que eu não puder cuidar, cuida dele. O samaritano é o único movido por compaixão nessa história. Justo aquele que era considerado escória desse mundo. Padrão de Jesus. Aliás, era Jesus que dizia para os religiosos da época que os ladrões e as prostitutas iam chegar no reino primeiro que eles. Primeiro que eles. Aliás, vocês já perceberam que na lista top 5 de Jesus... que Jesus tinha uma lista top 5. Na lista top 5 de quem Jesus punha na cara, estavam os pecadores, os imorais, ou estavam os hipócritas religiosos? De quem Jesus punha o dedo na cara? Raça de víboras, sepulcro caiado. Para quem Jesus puxou o chicote no templo e virou a mesa? Religioso. O padrão de Jesus é outro. Mas, enfim, que lição que essa história traz para a gente? Com esses personagens. Que lições que ela traz para a gente? Rapidinho aqui, 2 ou 3 coisas que eu queria ponderar. Primeira lição que essa história traz para a gente, hoje, nos dias de hoje. Nós que somos cristãos e que vivemos num mundo tão caótico quanto. Nós que somos cristãos e vivemos num mundo onde vira e mexe a gente passa pelas estradas e vê as pessoas desmaiadas. Vê as pessoas espancadas. E eu não falo apenas só da questão física, mas falo da questão emocional e espiritual. Gente desprezada, solitária, esquecida, largada no mundo para morrer. Largada no mundo para morrer. Gente que perdeu a família, gente que perdeu os filhos, gente que perdeu tudo. Que está espancada nas estradas. Jesus, o que a gente pode aprender dessa história? A primeira lição que a gente precisa aprender é que nós precisamos andar nas ruas onde as pessoas estão sendo espancadas e deixadas quase mortas. Vou repetir. A gente precisa andar nas ruas onde as pessoas, a gente precisa ir até as ruas onde as pessoas estão sendo espancadas e deixadas quase mortas. Por que eu estou dizendo para vocês isso? Sabe por quê, gente? A gente vive num mundo que diz para a gente o seguinte: afaste-se dos lugares perigosos. Saia desses lugares. Afaste-se de gente que você não conhece. Cuidado com gente suspeita. Cuidado com aquela rua. Cuidado com aquele bairro. Cuidado com aquela casa. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado com aquela ladeira. Cuidado com aquele lugar que você anda indo. Afaste-se. Corra. Viva nos lugares mais seguros possíveis. Trabalhe no lugar mais seguro possível. Ande pelo lugar mais seguro possível. Qual que é o símbolo do nosso tempo? Nosso tempo
é marcado por um símbolo. Qual é o símbolo do nosso tempo? Shopping center. Shopping center é a cara do mundo que a gente vive. O shopping center é um mundo artificial. A gente está na rua, às vezes do lado de lá, tem miséria, desgraça, tem, enfim, uma favela. A gente atravessa a rua, entra no shopping center, ar-condicionado, iluminação, todo mundo feliz, cheiroso, passeando. Mundo completamente artificial. E quando alguém... E é engraçado que esse mundo é tão assim que teve um período atrás aí que a molecada começou a querer entrar nos shoppings e tal. As pessoas, para, não deixa não. Deixa não. Esse negócio de misturar é ruim. É o mundo que a gente vive. O mundo do condomínio fechado. Da grade. Que levanta o muro cada vez maior. Que diz para você, fique com gente parecida com você o tempo todo. Fique em lugares de segurança. Pois eu quero dizer para você que essa história está nos dizendo outra coisa. Essa história está nos dizendo para a gente resistir à cultura desse mundo. E para a gente ir na direção de quem sofre. Porque essa é a lógica do Evangelho. A lei da gravidade desse mundo nos leva para distante das pessoas. A lei da gravidade do Evangelho nos leva em direção ao sofrimento das pessoas. Ao sofrimento das pessoas. Aonde tem gente sofrendo. Aonde tem gente doente. Aonde tem gente abatida. Gente, nós fomos chamados para outra direção. Nós não vivemos segundo a cultura desse mundo. A cultura do Evangelho é outra. É oposta a esse negócio todo. É na direção oposta. A cultura do Evangelho leva a gente, sabe para onde? Para o hospital. A cultura do Evangelho leva a gente, sabe para onde? Para a cadeia. E graças a Deus, Deus tem chamado um tanto de gente aqui nessa comunidade, incomodada com essas coisas, indo para a cadeia, para o hospital, para a favela, para debaixo da ponte. A lógica do Evangelho é outra. A cultura do Evangelho é outra. O tempo inteiro a gente está ouvindo mensagens de medo. Cuidado, cuidado, cuidado. Não acolha. Olha, não seja hospitaleiro. Não receba quem você não conhece. Que é isso? Não acolha. Não vá. Não pise em tal lugar. Não vá em tal bar. Não vá, não vá, não vá. Não, peraí. Nossa referência não é o medo. Nossa referência é o Evangelho de Jesus. E Jesus está nos dizendo. Jesus está falando para o religioso. Ó, deixa eu falar para você. Na religião, a lógica é uma. Eu vim para trazer as boas novas. E nas boas novas, a direção é outra. É o oposto do que vocês estão dizendo. Tem um livro de um amigo meu, acho que tem até na livraria. Ele esteve aqui há uns 2 ou 3 anos atrás. O Shane Claiborne é o nome dele. Não sei se vocês se lembram dele. Ele é um que tem um cabelo aqui, um dreadlock daqueles compridos, tal, não sei o quê. Um cara que foi discípulo da Madre Teresa lá em Calcutá. Foi em várias missões de paz no Afeganistão, no Iraque. Uma pessoa muito engajada, muito envolvida. É um cristão, ativista também pelos direitos humanos. Uma pessoa... Um cara de Deus, que trabalha com população de rua lá em Filadélfia, nos Estados Unidos. E ele, acho que no livro ele também conta, mas ele me contou uma história. Ele me contou uma história do seguinte, que tinha um pastor amigo dele. De uma igreja muito bacana e tal. E eles iam comemorar o Natal. E vocês sabem que o Natal virou um negócio assim. Ninguém mais fala de Jesus e é só presente, e compra, e peru, e não sei o quê, e ostentação, e vai. Aí, gente, esse pastor estava com a festa toda pronta, a cantata montada, a igreja toda ornamentada e tal. Aí Deus falou com esse pastor. Um dia antes do culto, Deus falou com esse pastor e falou, escuta, pega um caminhão e vai lá naquele sítio que tem aqui perto e carrega o caminhão de estrume. Ele falou, como é que é, Deus? Carrega o caminhão de estrume. Deus tem cada coisa de vez em quando.
Aí ele foi, carregou aquele caminhão de estrume. Foi agora, falou, vai para a igreja. Foi à igreja. Foi agora. Falou, agora você pegue o estrume e espalhe por todas as fileiras da igreja. Não, senhor, mas o senhor também está exagerando, né? E assim ele fez. E ele espalhou todo o estrume na igreja. Foi lá, retirou todos aqueles símbolos de Natal. Falou para o pessoal da cantata segurar a onda. No dia seguinte, o povo chegou. E aí veio o pessoal, todo mundo arrumadinho, né? Não era nem roupa de domingo, era roupa de Natal. Imagina, mulherada de salto alto, vestido branco e tal. De repente, quando entraram na igreja, aquele cheiro horroroso. E assim, estrume espalhado para todo canto. Ai, meu Deus, onde é que nós vamos chegar com isso? O que é isso? As pessoas entraram, aquele negócio estranho. O pastor tomou a palavra. Disse o seguinte: falou, irmãos, eu fui movido pelo Espírito Santo de Deus a lembrar vocês hoje que Jesus, que é a razão do Natal, nasceu nessas condições. E quero lembrar vocês, irmãos, que o nosso Mestre Jesus conhece como ninguém o sofrimento. Ele conhece o seu sofrimento, ele conhece o sofrimento do povo que está aí. Ele se identifica com o sofrimento. E nós precisamos nos lembrar quem é o principal motivo do Natal. E se ele é o principal motivo, e se ele é nosso mestre, e se nós somos discípulos dele, nós precisamos segui-lo na direção do sofrimento dos outros também. Gente, ele conta que aquele culto foi a celebração de Natal onde eles mais sentiram a presença do Espírito Santo em todos os anos daquela igreja. Diz que bateu um temor no povo. A presença do Espírito Santo invadiu aquele lugar de um jeito que as pessoas foram quebrantadas, tocadas. E de repente se deram conta do quanto elas estavam distantes da proposta do Natal. Porque no mundo, até o Natal, eles deram um jeito de subverter, dizendo o seguinte: saia de perto do sofrimento. Saia de perto de quem tem fome. Saia de perto de quem tem dor. Hoje é dia de celebrar, sabe Deus o quê? Celebrar a ostentação. Nós fomos chamados, queridos, para irmos na direção do sofrimento do outro. E não para fugir. A gente vive nesse mundo de um jeito diferente. Todo mundo sofre, mas a gente vai na direção do outro. E quando eu digo do outro e digo do próximo, às vezes a gente pensa que é uma coisa assim. É alguém que está debaixo da ponte. É alguém que está perdido na rua. É alguém que está morando na rua. Nem sempre. Às vezes, o próximo que necessita do nosso olhar e do nosso carinho está no quarto do lado. Está na sala. Está na cozinha. Está na sala do lado do nosso trabalho. Está na nossa sala de aula. Na carteira do lado. Gente, é para isso que a gente foi chamado. A minha filha, Giovana, escolheu ir para as Filipinas nas férias dela, numa viagem missionária, lá na periferia de Manila. Cidade pobre, um lugar extremamente pobre. Chegou lá. E quando ela tomou essa decisão, nem eu nem a Patrícia dissemos para ela que ela tinha que tomar essa decisão. Ela escolheu. Ela escolheu. E quando ela escolheu, eu ainda disse para ela, falei, filha, você tem certeza do que está fazendo? Porque as tuas férias, no final do ano você vai prestar seu vestibular, você tem suas coisas, você está sobrecarregado. Assim, não pai, mas eu quero usar minhas férias para servir as pessoas. Eu falei, tá bom. Eu falei, mas precisa ser lá nas Filipinas, filho. Pai, é uma oportunidade que surgiu, eu quero muito, Deus colocou no meu coração, eu vou. Tá bom. E a gente apoiou e abençoou. Ela chegou lá, meia-noite, numa escola na periferia de Manila, que era o lugar onde eles iam ficar hospedados. Colchãozinho. Assim. Falou que a hora que acendeu a luz não acendia, de tanta barata que tinha na lâmpada. Mulherada que está aqui já... Ui, meu Deus! Banho
de canequinha. 2 dias depois ela me ligou. Pai, não sei não, pai. Você escolheu, filho. Você acha que é fácil? Você acha que é fácil ir na direção de quem sofre? Você acha que é fácil seguir a Jesus? Fácil. É desse jeitão aí. Agora, filha, deixa eu dar uma dica para você. Filha, aproveite para fazer uma grande reflexão da sua própria vida. Para pensar o tanto de coisas que você tem e que você não precisa para viver. Aproveita para rever suas prioridades. E aproveita, filha, para encontrar com Deus de um jeito que você nunca encontrou. Porque Deus costuma se fazer muito presente nesses lugares onde as pessoas sofrem, filha. E ela ficou lá 3 semanas, gente. Não foi fácil. Mas Deus falou muito com ela lá. Porque Deus costuma nos falar quando a gente vai na direção de quem sofre. Porque Ele está lá. Ele vai na direção de quem sofre. É isso que o samaritano ensina para a gente. Mas o samaritano ensina uma outra coisa para nós. O samaritano ensina para a gente que a gente precisa ter uma agenda. Esse é duro. A gente precisa ter uma agenda que possa ser interrompida pela dor e pela injustiça. A gente tem que ter uma agenda que possa ser interrompida pela dor e pela injustiça. Sabe por quê, gente? A gente vai vivendo de um jeito que a gente vai colocando compromisso, colocando. E assim, tem horas que a gente se confunde com quem a gente é e aquilo que a gente faz. Porque a gente vive numa sociedade onde a gente vale de acordo com aquilo que a gente faz. E é por isso, por exemplo, o desemprego, entre tantas outras coisas, gera uma crise imensa. E daí a importância também da gente atuar como a gente está atuando aqui na comunidade, de ajudar essas pessoas, de acolhê-las e tal. Porque a gente vive numa sociedade que pressiona muito. Você é muito confundido com aquilo que você faz. Se aquilo que você faz tem importância, então você tem mais importância. Isso é mentira. Isso é uma mentira. E a gente vai ouvindo essa mentira. No reino de Deus, o nosso valor não se dá por aquilo que a gente faz. No reino de Deus, o nosso valor se dá por aquilo que a gente é. E nós somos filhos amados de Deus. O que nos dá dignidade e valor nessa vida não é outra coisa que não seja o fato de sermos filhos e filhas amados de Deus. Mas a gente vai se entupindo de coisa, como os religiosos aqui da história. E aí, a gente não encontra tempo para parar no caminho. Aí a gente não encontra tempo para olhar para a dor dos outros. De tão atolado de coisa que a gente está. A gente vive nesse mundo obcecado por trabalho, por tarefa, por fazer, por agenda. E a gente não se permite ser interrompido pela dor de ninguém. Gente, é triste olhar para essa história e ver que os caras não podem ser interrompidos. Não, eu tenho muita coisa para fazer. Eles não são interrompidos. E que Deus tenha misericórdia de nós. Porque quantos e quantas caídos e caídas ao longo do caminho que a gente faz todo dia, e a gente não se permite ser interrompido pela dor do outro. Jesus era o oposto disso. Jesus era disponível. Jesus está indo numa direção para uma cidade, alguém vem e diz: Jesus, teu amigo Lázaro morreu. Como é que é? Jesus, teu amigo Lázaro morreu. Jesus para, chora. O meu amigo, peraí, eu vou para lá, eu vou para a casa dele. Eu vou para a casa dele. E quando ele diz isso, imagino que os discípulos disseram: mas Jesus, está tudo pronto lá, o pessoal vai te receber, está toda a estrutura montada, está tudo feito, como é que nós vamos fazer, Jesus? E aí Jesus diz: mas é o meu amigo, é o meu amigo. E ele vai para a casa do amigo dele. O que acontece? O que acontece?
Ele chora, ele abraça a família e diz: Lázaro, sai para fora. E o seu amigo é ressuscitado. Porque Jesus era disponível. Jesus parava. Jesus olhava. E a minha oração nessa manhã e nesses dias tem sido: Deus, não permita, Deus, que a gente se comporte do jeito que esse mundo se comporta. Deus, não deixa a gente virar máquina. Jesus, ajuda a gente a ser humano do jeito que o Senhor foi humano. Ajuda a gente. Ajuda a gente, Jesus. O Evangelho convida a gente a ser disponível. O Evangelho convida você a ser disponível. Na sua casa, na sua comunidade, no seu trabalho, na sua vida. Oh, meu Deus, misericórdia da gente. Sabe que toda vez que a gente prega algo, primeiro a gente prega para nós mesmos. Primeiro a gente prega para nós mesmos. Deus, tem misericórdia da gente. Porque a gente anda tão preocupado com tanta coisa, tantas vezes, e deixa de ter a capacidade de ter uma agenda que pode ser interrompida pela injustiça, pela dor do outro. Essas últimas semanas eu tenho me dedicado bastante a essa coisa dos refugiados, sabe? Tenho tido muito contato com haitianos, com bolivianos. Gente do céu, as histórias. Gente, eles são gente como nós. Aliás, como é que alguém pode dizer que eles são escória do mundo? Todos os homens foram criados à imagem e semelhança de Deus. Deus diz em Gênesis: criemos um homem à nossa imagem e semelhança. Gente do céu, todos têm a imagem de Deus. Como é que alguém pode dizer que uns são menos do que outros? Que uns são escória e outros aqui não? Que é isso? Isso é cuspir no rosto de Deus. Isso é ofender a Deus. Gente como a gente, que está fugindo de situações para sobreviver. Vocês viram a história daquele pai? Não sei quantos de vocês viram a história do pai carregando os 2 filhos. E um escapou e morreu afogado no mar. Gente do céu. Que mundo é esse onde as agendas não se interrompem mais pela dor do outro? Que mundo é esse onde as fronteiras foram criadas, os homens inventaram, porque assim... Gente, não existe fronteira. Fronteira quem inventou foram os homens. Migrar é um direito das pessoas. Migrar é um direito humano inalienável. Que mundo é esse onde o amor se interrompe no muro, se interrompe na cerca de arame farpado, ou se interrompe numa cinegrafista que chuta um pai com um filho no colo que vai atravessar a fronteira para que ele caia no chão? Eu vou encerrar com vocês. Dizendo uma outra coisa que eu aprendo aqui para fechar. Outra coisa que eu aprendo com essa história é o seguinte: o herói da história me ensina uma outra lição, o samaritano. Os religiosos me ensinam que a gente precisa ter uma agenda que precisa ser interrompida pela injustiça e pela dor. Porque eles não fizeram isso. Isso é um puxão de orelha de Jesus na gente. Mas o samaritano me ensina, num mundo onde todo mundo diz: olha, não se relacione com determinado tipo de pessoa. Aquela pessoa é estranha, aquele é esquisito, aquele é diferente. Um mundo que está segregando o tempo todo. E muitas vezes o discurso religioso vai na mesma direção. Ó, aquele não, esse sim, aquele não. De acordo com a raça, de acordo com o nível cultural, de acordo com o nível social, de acordo com o gênero, de acordo com uma série de coisas. Mas, gente, a lição que o samaritano me ensina é que quando a gente vê além das divisões, além dos preconceitos, além dos muros que nos separam, o amor abre possibilidades incríveis para que a vida renasça. O samaritano olhou para aquele homem, ele não queria nem saber quem ele era, não sabia nada dele. Ele não queria saber o que ele era diferente, ele só fez uma coisa.
movido por compaixão, ele vai lá e ele acolhe. E quando ele acolhe, quando ele cuida, quando ele sara a ferida, gente, quando o amor o move a isso, sabe o que acontece? Aquele homem é quase morto, é salvo e volta à vida. Porque Deus faz dessas coisas. O amor é mais forte. O amor é mais forte que o ódio, que o preconceito, que a violência, que o medo. Aliás, no verdadeiro amor, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus. Aquele que não ama, presta atenção, aquele que não ama, não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Eu conheço a Deus, por quê? Porque você decorou a Bíblia? Por quê? Porque você canta no domingo? Por quê? Porque você é líder, pastor, religioso? Não. A Bíblia diz que você conhece a Deus se você ama. Se você não ama, esquece, é ritual religioso. Tem uma história que o pastor Francis Chan contou pra gente, que acho que ilustra muito bem isso, que eu deixo para vocês aqui. Que fala muito bem sobre como o amor tem a possibilidade de ressuscitar gente semi-morta. Ele disse que ele estava vivendo um momento da vida dele, acho que está no Louco Amor, no livro dele, isso também. Está vivendo um momento da vida dele em que ele estava pedindo a Deus que ele gostaria de expressar amor. Ele estava na rua e ele encontrou um homem de rua. E Deus falou com ele: escuta, leva esse homem para sua casa. Como assim leva esse homem para minha casa? Eu nem conheço. Leva esse homem para sua casa. Aí ele foi conversar com aquele homem. Escuta, me fala uma coisa. Quem você é e tal? Começaram a conversar. Qual é o seu nome e tal. Por que você está na rua? Eu estou na rua porque eu sou um ex-detento. Aí ele, como é que é? Eu sou um ex-detento. Eu não consigo emprego, eu estou na rua. Mas você estava preso por quê? Senhor, eu estava preso porque eu matei. Senhor, levar para minha casa? Leva para sua casa. E aí ele falou que ele pensou, ele falou: meu Deus do céu, eu sou pai, acho que ele tem 5 ou 6 filhas. Eu vou para casa com esse homem. Se ele resolve dar uma de doido lá, ele é muito maior que eu e mais forte, inclusive nem me defendeu consigo. Leva para sua casa. Gente, fechando a história aqui, sabe o que aconteceu? Ele levou esse homem para a casa dele, ministrado pelo Espírito de Deus. Ele contou isso para nós. Ele levou esse homem para casa. E esse homem viveu com ele 3 meses. E aí falou: escuta, posso trazer a minha esposa e os meus filhos? Ele olhou e falou: pô, mas a casa é pequena. Posso trazer? Traz. E eles viveram juntos 6 meses. Até o momento que aquele homem disse para ele: Francis, eu amo a Jesus. Você me ensinou a ser discípulo de Jesus. Francis, me abençoa, porque eu quero ser um pastor. E o Francis o abençoou junto com a família dele e o enviou. E hoje ele é pastor de uma linda igreja lá perto de onde eles vivem. Porque o amor, quando a gente ousa por amor a olhar para além do muro, para além do preconceito, para além do carinho, para além do que esse mundo diz das pessoas, para além da aparência, gente, Deus age através do amor. Vamos ficar em pé juntos nessa manhã. O amor tem o poder de trazer as pessoas de volta à vida. Quando eu falava, eu tenho certeza que veio à sua mente um tanto de pessoas machucadas, sofrendo, que estão na sua vida e que estão esperando o toque de Jesus através de você. Hoje é dia da gente
ouvindo a doce voz do Mestre, hoje é dia da gente dizer sim à voz dele. Sim, Pai, eu ouço. Sim, eu ouço. E eu ouso ir na direção dessas pessoas que o Senhor me traz ao coração. Eu preciso, Pai. Coloque as duas mãos sobre o seu coração. Feche os seus olhos. Curve sua cabeça. Começa a falar com Deus. Começa a falar com Deus. Deus, me perdoa, Pai. Eu estou contaminado pela correria, por esse ritmo frenético da cidade. Estou contaminado pelo medo. Deus, onde é que está a minha cabeça, Deus? Oh Deus, move o meu coração na direção de onde está o seu coração. Deus, faz o meu coração bater em sintonia com o seu. Deus, leva o meu coração de volta para minha casa, para os meus filhos, para minha esposa. Deus, leva de volta o meu coração para as pessoas a quem eu amo. Deus, leva o meu olhar para quem sofre. Deus, me dá oportunidades de cuidar de quem está desmaiado. Deus, abre os meus olhos para que eu enxergue quem está desmaiado. Deus, me ajuda a ter a capacidade de interromper a minha agenda, Pai, para atender quem sofre, para atender quem precisa e quem está perto de mim. Pai, em nome de Jesus, nós oramos aqui juntos, como tua igreja, como família, como comunidade que somos. Deus, e te pedimos que o teu Espírito se mova entre nós, para muito além de teologia, para muito além de ideias, para muito além de ritos religiosos, para muito além de música, para muito além disso tudo, Pai. Batiza-nos com teu amor, Pai. Batiza-nos com teu amor, paixão por quem sofre, paixão pelos perdidos. Oh, Pai Santo, dá-nos paixão por aqueles que estão perdidos e aprisionados pela droga, pelo sexo, pelas relações erradas, pelo ódio. Gente agrilhoada pelo amor ao dinheiro, pelo amor a mamon, pela vaidade. Pai, em nome de Jesus, usa-nos. Usa-nos, Pai. E nesse momento de crise, de dor do nosso país, Pai, com tanta gente sofrendo, ajuda a gente. Ajuda-nos a sermos samaritanos do nosso tempo. Gente que não olha para si mesmo, mas que é capaz de, com o pouco que tem, saber dividi-lo com quem mais precisa, para que o teu nome seja louvado e para que a honra seja dada a glória toda ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor, vamos louvar.